Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar então, aqui é o professor Sérgio, a gente vai começar a disciplina de Física 2. Segundo a ementa da nossa faculdade, esse curso começa com uma introdução sobre energia, depois oscilações, rotações do corpo rígido, até chegar ao final do semestre. Pessoal, a primeira parte que eu vou abordar nessa aula vai ser o conceito de energia, tá? Primeiramente vou ser bem geral e depois a gente vai pontuando para o nível da graduação. Cabe mencionar aqui sobre a nossa disciplina que a matéria, que a ementa tá disponível no site da Unital, mas eu vou encaminhar para vocês no grupo do WhatsApp, a ementa. A prova vai ser o esquema que a universidade cobra, então eu fornecerei algumas listas de exercícios para vocês resolverem, vocês me mandam de volta. O meio depois, se vai ser digital, se vai ser escaneado, vai ser foto, depois a gente discute. Vocês me mandam de volta, isso vale 40% da nota e depois a prova oficial é dada valendo 60%, ok? Eu não sei se o semestre todo vai continuar à distância ou se depois vai mudar no decorrer do tempo aí, mas vamos tocar do jeito que a gente consegue. Então, hoje já é quase finalzinho de agosto. A gente precisa começar a disciplina hoje porque senão a gente vai ser empurrado aí, vai passar o Natal vendo física, que eu não queria também. Então vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Então, essa disciplina chama-se Física do segundo semestre, ou Física 2, Energia e Rotações do Corpo Rígido. O primeiro tópico que eu vou tratar agora vai ser energia. Então, primeiramente, vou fazer uma introdução. Pessoal, o que a gente viu, o que vocês, eu imagino que viram no primeiro semestre, foi basicamente grandezas vetoriais para descrever o movimento. Então, todo movimento que você analisou, seja movimento em uma dimensão, duas dimensões, as rotações, todas que você analisou, você envolveu descrições em termos de grandezas que eram vetores. Tá? Então as quantidades de deslocamento, velocidade, aceleração, momento linear, momento angular, todas eram grandezas vetoriais que junto com a força e o torque te permitiria descrever o movimento nessas situações. Beleza? Então eram vetores que eram descritos em relação ao referencial, o referencial se movendo em velocidade constante ou parado. Tá? A gente chama isso de referencial inercial. O que acontece? O problema em você descrever somente usando vetores, um problema físico, um problema de mecânica, é que dependendo do problema, à medida que a complexidade do problema vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil operar com esses vetores. Deixa eu te mostrar um exemplo. Então imagina que eu tenho aqui dois vetores. Tá? Então o problema de trabalhar com eles é a operação. Então imagina dois vetores, F1 e F2, força 1 e força 2, com os respectivos modos, 30 e 20 newtons. A pergunta é, a soma desses caras dá 50 newtons? Não. Para eu analisar, eu preciso analisar primeiro a direção desses vetores. Então, se eles estiverem oposto, isso vai dar 10. Agora, menos 10, mais 10, depende da direção. Se eles estiverem na mesma direção, eu somo. Se eles estiverem em direções perpendiculares, eu só aglutino os componentes. Então esse é um problema quando você está tratando de vetores. É sempre necessário saber todas as informações relativas a ele. Módulo, que é o valor, a direção, que é x e y ou z, e o sentido, mais x, mais y, menos y, mais e, menos e. Lembra-se, e agora eu preciso que você lembre, que quando a gente vai descrever um vetor aqui no nosso nível, a gente descreve em termos dos versores unitários. IJK, I para o x, J para o y e K para o z. Ok? Então, dá uma olhada aqui. Imagine que eu quero descrever esses problemas aqui usando só vetores. Então, por exemplo, imagine que eu quero estudar o lançamento de um satélite. Pessoal, são tantas as forças e tantas as interações que esse móvel tem com o meio ambiente que vai ficar quase impossível descrever na forma vetorial, usando a mecânica de Newton. Então, normalmente, o que se usa desde o começo, desde as operações Apollo, é uma mecânica um pouco diferente, antiga também, tão antiga quanto a de Newton, que se chama mecânica lagrangiana ou mecânica hamiltoniana. O que ela usa como base? O conceito de energia. Tá? É muito mais fácil porque a energia é uma grandeza escalar. Então, quer ver um outro exemplo aqui? Tão antigo quanto a própria mecânica? Termodinâmica. Imagina que eu quero descrever a temperatura de um gás.
matematicamente, quantitativamente, a temperatura de um gás? Você sabe que a temperatura de um gás nada mais é que a soma das velocidades médias das moléculas que formam esse gás. Então é quase impossível para N moléculas eu tentar descrever isso somando os vetores de velocidade. O outro exemplo também, agora de eletricidade, é que eu queria entender, falando da eletricidade, mas todos os fenômenos, imagina que eu queria entender alguma coisa microscópica, como a condutividade elétrica, como um LED emitir luz usando força. Fica muito difícil eu interagir, fica muito difícil eu tentar descrever isso. Então o que a gente faz é usar o conceito de energia, tá ok? Para isso a gente vai fazer o uso dessa grandeza, primeiro, porque ela é uma grandeza escalar, ou seja, ela é aditiva. Se eu injetar uma quantidade dela no sistema, o sistema vai absorver essa quantidade, então, ou se o sistema perder, ele vai subtrair essa unidade. Então é uma grandeza muito fácil de se trabalhar do ponto de vista matemático. Mas o que é energia? Então, para a gente começar discutindo, vamos discutir o conceito de energia aqui. Eu acho que é importante a gente trabalhar com conceito, não só com a matemática. Então, pessoal, o universo está em constante mudança. À medida que o tempo passa, as coisas do universo vão mudando. Alguns corpos mudam sua posição, seja a translação, seja a rotação, ou seja, qualquer movimento. Outros têm o núcleo dos seus átomos alterando. Então, por exemplo, eu tenho fissão nuclear aí acontecendo, aliás, fusão nuclear acontecendo em todas as estrelas. Dois átomos mais leves se juntando e formando mais um pesado. Isso vai dar origem à estrela, aliás, a energia emitida pela estrela, que depois a estrela vai colapsar e deu origem a todos os elementos químicos que formam o seu corpo, sua vida, formam tudo. Beleza? Outros corpos mudam sua estrutura. Então você tem transição de estado, eu tenho alguma coisa indo do estado sólido para o estado gasoso, para o estado líquido. Então eu tenho essa mudança sempre envolve transferência de energia. Fazer alguma coisa evaporar significa fornecer energia para essa coisa evaporar, para ela mudar a estrutura dela. A mesma coisa acontece com o sólido. Para eu solidificar o gelo, eu preciso remover a energia das moléculas que formam o gelo, que formam, no caso, a água. Então, tudo envolve energia. Existem transições, existem mudanças que envolvem agora estados químicos. Então, por exemplo, algumas substâncias podem promover reações químicas, e essas reações químicas eles emitem energia ou absorvem energia, exotérmica ou endotérmica. Então eles alteram sua composição química, interagindo com o meio, e mudam também sua temperatura. Tais modificações sempre envolvem transformações de um tipo de energia para outro. Tá? Ali, agora apareceu ali. Deixa eu botar, eu não tinha aparecido ali. Ó, se você olhar no canto inferior à esquerda, você vai ver as moléculazinhas do gás ali. Então, a gente define energia como sendo uma grandeza capaz de alterar o estado físico ou o estado químico de alguma coisa. Beleza? Essa alguma coisa pode ser um sistema. Tá? O que é um sistema? É um corpo fechado, um corpo que interage com o meio. Então é um sistema. Então vamos entender que não é um sisteminha aqui. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho, deixa eu voltar um pouquinho. Imagina que eu tenho essa mesa aqui com as respectivas cadeiras. Elas estão posicionadas aí. E imagina que eu quero alterar o estado desse sistema. A primeira coisa que eu posso fazer é fornecer, aliás, aplicar uma força de contato, ou seja, eu empurrar, eu interagir com essa mesa, empurrando ou puxando essa mesa, puxando as cadeiras, e eu vou mudar a configuração desse sistema. Tá? Quando eu mudo a configuração, eu digo que eu estou alterando o estado. Então imagina que eu aplico essas forças aqui, eu gire a mesa e assim por diante. Aumenta a temperatura do ar-condicionado ou diminua a temperatura do ar-condicionado. Isso tudo vai promover mudanças aqui no meu sistema e a gente diz que são mudanças que alteram o estado físico. Tá? São mudanças físicas, que alteram as configurações físicas do sistema. Agora, existe um outro tipo de mudança, que são aquelas que envolvem reações químicas. Então, imagina que agora eu forneço oxigênio e eu forneço energia térmica. O que vai acontecer? Essa reação da madeira da mesa com o oxigênio mais energia térmica vai promover a combustão, e isso vai gerar CO2, e o resto é a cinza da madeira aqui. Então, aconteceu uma transformação química. A estrutura química, a composição química mudou. Beleza? Então, do ponto de vista prático, o que a gente vai abordar nesse semestre inicial é basicamente as transformações de estado de configurações físicas.
Então, a primeira lei de conservação de essa lei de conservação de energia é geral, tá? Cuidado confundir com a lei de conservação de energia mecânica. A lei de conservação de energia mecânica é válida para campos que conservam a energia mecânica, energia potencial e energia cinética. Aqui a lei é geral. Então é como se fosse na verdade a lei, as leis da termodinâmica que estão descritas aqui. A primeira lei de conservação de energia diz o seguinte: no universo é impossível você criar energia do nada, é impossível você destruir energia. No máximo que você vai ter é um tipo de energia convertendo em outro. Então, se eu preciso de um tipo de energia, eu tenho que partir de um tipo pré-existente para transformar em energia. Então, se eu preciso de energia mecânica, eu tenho que partir ou de energia térmica, ou energia elétrica e assim por diante. Beleza? Então, eu preciso de um tipo de energia pré-existente. Então, aqui é uma classificação meio que simplista, mas tá bom para a nossa discussão inicial. Então eu tenho aqui, ó, a gente classifica o tipo de energia pelas alterações que ocorrem devido à sua ação. Então tem o calor, luz, movimento, eletricidade, som e reações nucleares. E essas envolvem os tipos de energia térmica, luminosa, mecânica, elétrica, som e nuclear. Pessoal, tirando a energia nuclear aqui, todas as energias, no fundo, são um tipo diferente de energia mecânica. Quer ver um negócio? Quando a gente fala de energia térmica, o que a gente está falando é a agitação das moléculas de alguma substância, ou dos átomos das moléculas. Então, no fundo, é energia mecânica. A luz nada mais é que a interação que uma interação no campo elétrico e magnético. Essa tem uma natureza um pouco diferente da energia mecânica, mas querendo ou não, envolve também uma grandeza aí que é velocidade, e isso vai percorrer no espaço. Mas espera aí. Eletricidade. A eletricidade se manifesta através da corrente elétrica, que no fundo é movimento de carga elétrica. O som nada mais é que o movimento das moléculas de um gás, compressões e expansões sucessivas, que é o que a gente entende, nosso cérebro entende como som. Beleza? Então, talvez os dois pontos diferentes aqui que não se encaixem muito bem é o conceito de energia luminosa e energia nuclear. Essas não são um pouquinho diferentes do ponto de vista puramente mecânico. Mas apesar de serem tipos diferentes de energia, todas elas são a mesma grandeza física. São classes diferentes da mesma grandeza. São todas energias. E todas podem se converter a partir de uma na outra. Tá ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a fonte. Eu acho que todas as energias emergem desde que o Sol começou, entre aspas, a funcionar aqui no nosso planeta. Então, você tem o Sol promovendo uma reação nuclear, ele está fundindo átomos leves em átomos pesados, está emitindo isso na forma de energia luminosa. Na verdade, é energia um pouco mais complicada, tá? Uma energia da onda eletromagnética. Isso está indo para o espaço. E essa energia que chega aqui na Terra, ela se transforma, o infravermelho vai se transformar em calor, e é a energia térmica que faz as coisas aqui na Terra acontecerem. Só para você ter uma ideia, vamos admitir que o Sol é isotrópico. O que significa ser isotrópico? Toda a energia que ele gera é dissipada em todas as direções de forma uniforme. Se o Sol for isotrópico e eu pegar a distância do centro do Sol, a distância média até o centro da Terra, eu vou ver que o Sol só chega aqui na Terra metade da 10ª-bilionésima parte da energia que ele emite. E mesmo assim, todas as fontes principais de energia que a gente usa emergem do Sol. Então, a fotovoltaica, a energia eólica nada mais é que, já que eu tenho massas de ar aquecidas ou resfriadas de forma diferente, isso vai gerar o vento. Eu tenho o movimento dos rios, que a água evapora, sobe, depois cai como rio e assim por diante. Então todas essas energias que eu marquei ali são energias que advêm da fonte solar. Outras são da própria natureza do Sol, aliás, da própria natureza da Terra, a geotérmica e a nuclear. Pessoal, mas no fundo o que a gente sempre quer é produzir energia elétrica, porque energia elétrica é um tipo de energia que eu consigo armazenar mais ou menos fácil, e eu consigo transformá-la de novo em movimento, ou seja, transformá-la em energia mecânica. Então, no fundo, a gente sempre está querendo energia mecânica ali, tá? Seja para sua torradeira funcionar, seja para o seu chuveiro funcionar, seja
pro ventilador, pro ar-condicionado, pro celular, tudo é energia mecânica, já que tudo depende da corrente elétrica. Então vamos falar um pouco sobre a energia mecânica, aqui a gente começa com a nossa discussão mais profunda. Então, pessoal, se é energia, é alguma coisa que pode alterar o estado físico. E se é mecânico, o estado físico envolve o movimento. Tá? Então a gente diz, do ponto de vista físico agora, um pouco mais profissional, é que a energia mecânica se dá pela realização de um trabalho. Então, a definição de energia do ponto de vista mecânico, do ponto de vista de física 1 e 2, é que a energia é a grandeza física capaz de realizar trabalho. Então a gente usa a letra, que eu estou usando a letra zeta ali para o trabalho. Então a gente vai definir a grandeza física trabalho como sendo a parcela de energia, uma energia precursora capaz de ser convertida puramente em energia mecânica. Mas como que esse trabalho se realiza? Pela ação de uma força. Então imagina o seguinte, ó. Vou voltar no exemplo da mesa lá. Então eu peguei a mesa, aí eu vou e queira mudar o estado físico dessa mesa. Então eu vou aplicar uma força F naquela cadeira ali. Tá? Então, o que vai acontecer é que assim que eu aplicar aquela força F, deixa eu só marcar aqui que eu... Assim que eu aplicar a força F, imagine que essa cadeira se desloque um pouquinho. Como o deslocamento vai ser pequenininho, eu vou chamar de dr. E como a energia para mover esse deslocamento pequenininho é pequena, eu vou chamar do trabalho de dzeta, tá? Eu não estou usando só o trabalho, eu estou usando um elemento de trabalho pequenininho, uma quantidade pequena de energia, porque o movimento é pequenininho. Então a gente diz que o trabalho realizado pela força F é o produto da força que eu apliquei vezes o deslocamento que aconteceu. Como o deslocamento é pequeno, ficou ali dr. Agora, vamos imaginar o seguinte, pessoal, aquela força F ela está inclinada. Então ela tem uma componente aqui no meu plano bidimensional de y e x. Então ela tem uma componente x, que eu vou chamar de fx, que faz um ângulo ali que eu estou marcando como θ, e tem uma componente fy. Agora eu pergunto para vocês, qual das duas componentes realiza esse deslocamento? Então, pessoal, eu quero que você enxergue o seguinte, apenas a componente fx contribui para o deslocamento dr. Professor, e a componente fy não realiza trabalho, ou seja, se eu puxar aquela cadeira usando aquela força, a cadeira não vai subir nem vai entrar no chão. O que vai acontecer é que o deslocamento vai só ser naquela direção x ali. Então é o seguinte, apesar da força ter componente x e y, o que interessa é só a componente da força na direção do deslocamento. No caso aqui, x. No caso aqui, tá? Então eu posso escrever assim, ó. Então a força que realiza trabalho é a componente Fx. Então fica Fx vezes dr. Como as duas são paralelas, ó, se você olhar a Fx aqui no desenho e o dr, eles são paralelos, estão na direção de I. Tá? Então eu posso escrever elas sem o vetor ali, já que elas são paralelas. Então como é que fica para mim aqui? Fica que dzeta é igual. Como que eu posso achar esse Fx? Quanto vale a componente Fx? Vou pegar o cosseno. Cosseno é cateto oposto, cateto adjacente por hipotenusa. Tá? Então, se eu olhar o triângulo ali, o cateto adjacente é o Fx, sobre a hipotenusa, que é o módulo da força F. Ó, que é o módulo da força F aqui. Deixa eu marcar de vermelho. Então, fica aqui. Ó, esse é o módulo da força F, em cima é Fx. Tá? Tá aqui o negocinho que é o módulo da força F aqui. Beleza. Então, eu posso fazer o seguinte. Ó. Então, eu posso passar esse F multiplicando e passar o cosseno dividindo. Vai ficar aqui F, melhor, deixa o cosseno lá. Fica que F é igual, Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. Então ficou para mim substituindo ali, que Fx é igual a F cosseno de θ vezes dr que estava vindo ali. Perceba que o θ, pessoal, o ângulo θ que aparece ali na minha equação do trabalho, nada mais é que o ângulo entre a força e o deslocamento d. Tá? Então vamos continuando aqui. Então como é que vai ficar a minha expressão? Copiei a expressão do slide anterior. Então o trabalho infinitesimal para mover aquela cadeira é aquilo ali. Aí eu vou passar o dr para lá e vou deixar o cosseno na ponta. Então ficou força vezes dr vezes o cosseno do ângulo ali. Pessoal, dá uma olhada naquele negócio ali.
eu tenho o módulo da força, vou marcar em vermelho, eu tenho o módulo da força, tenho o módulo do deslocamento vezes o cosseno. Não sei se vocês lembram de álgebra, mas toda vez que eu tenho o módulo dos vetores vezes o cosseno, o que eu estou achando é o produto, o que eu estou fazendo é o produto escalar entre esses dois vetores. Tá? Então isso aí é análogo ao produto escalar. Produto escalar de quem? Do F escalar dr. Não sei se você lembra, mas o produto escalar de A vezes B é os módulos, aliás, são as componentes multiplicadas e depois somadas. Mas ele também pode ser o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo. Então se eu olhar esse termo que está em azul aqui marcado com o que eu vou marcar ali em cima, é absolutamente igual. Então a gente pode definir o trabalho, é assim que ele aparece no livro, como sendo, ó, o trabalho infinitesimal é igual, o trabalho qualquer, é igual a F escalar dr. Isso é importante para mim porque mostra o seguinte, a força é um vetor, o R é um vetor, mas o trabalho é uma grandeza escalar, o trabalho é energia, beleza? Professor, mas se as duas grandezas à direita são vetores, como é que a da esquerda não é? Não é porque está rolando um produto escalar. É isso que está mostrando para mim, é isso que está demonstrado aqui, beleza? Essa grandeza aqui, o trabalho, ó, vou marcar ele. Ele só é escalar porque está rolando um produto escalar aqui. Beleza? Então tá demonstrado rapidinho aqui. Beleza? Então a expressão de cima e a expressão de baixo são basicamente a mesma coisa, tá? Se ele der para você os módulos, você usa de cima. Se ele der os vetores, você usa de baixo. Então vou marcar agora num deslocamento finito. Professor, o que é o deslocamento finito? A gente concorda que isso aqui está em função de um deslocamento pequenininho? Então vamos pegar um deslocamento grande para eu achar uma expressão válida para resolver quase que todos os problemas. Está aqui, ó. Para um deslocamento finito, de uma posição inicial até uma posição final, temos o seguinte, ó. Então imagina que eu tenho uma linha e esse cara vai ser um corpo vai ser movido do ponto inicial até o ponto final. Tá? Então imagina que ele faça um deslocamento inicial ali dr, pequenininho, metade do milímetro. Então eu posso falar assim, o trabalho para mover a energia gasta para mover ele naquele pedacinho vai ser o quê? O produto da força que eu apliquei vezes aquele pedacinho. Tá? Produto escalar. Então se eu quiser o trabalho total, eu vou ter que somar aqueles pedacinhos, ou seja, integrar. Então eu vou ter que integrar dos pedacinhos, do trabalho dos pedacinhos, vai ser a integral da força escalar dr, da posição inicial até a posição final. Então é o seguinte, ó, vamos pensar comigo, integral de dx é x, integral de dz é z, o trabalho total. Então o trabalho total para mover o cara do ponto inicial até o ponto final vai ser a integral de f escalar dr da posição inicial até a posição final. Beleza? Então, essa é a definição de trabalho. E à medida que os problemas forem aparecendo, a gente vai usar essa expressão para resolvê-los. Tá ok? É importante deixar a integral aí, porque a integral me permite depois resolver algumas coisas de energia potencial lá na frente. Isso a gente chama de teorema do trabalho. Então, vou imaginar o seguinte. Aqui eu estou só anotando o que eu tinha falado, tá? F e D são vetores. Mas o trabalho é energia, então ele é um escalar. Então, pessoal, já que a gente tem uma expressão, a gente pode obter uma unidade para a energia a partir da expressão do trabalho. Eu sei que trabalho é o produto da força vezes deslocamento. Força é Newton, deslocamento é metros. Ó, deslocamento é metros. Vamos pensar comigo. Quanto vale Newton? Newton você pega da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, massa é quilograma, aceleração é metros por segundo ao quadrado, mas tem um metro aqui, então fica ao quadrado aqui. Tá? Então, a unidade de energia é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, se você olhar, isso aqui a gente chama de joule. Tá? É uma unidade composta que dá uma origem a uma outra unidade que a gente atribui como joule. A unidade de energia no sistema internacional. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui para você ver que não tem muito problema.
Ele fala assim, ó, dado um plano inclinado, calcule o trabalho realizado em mover uma esfera pelo caminho A, e ele pede para comparar o trabalho realizado pelo caminho B. Então, vê se você consegue enxergar aí. Tem um plano inclinado, o ângulo é 30 e a altura ali é 2 metros, e a massinha, a esferinha ali é de 500 gramas. Aí ele fala assim, qual o trabalho realizado para essa massinha descer por aquele plano A? E a outra coisa ele fala para comparar com o caminho B, que é a queda livre, se eu soltar a massinha pelo outro lado. Pessoal, se a gente reparar o seguinte, em ambos os casos, em ambos os caminhos A e B, quem que vai realizar o trabalho? Que força que vai produzir esse movimento? Que força vai alterar o estado físico da bolinha? É a força-peso, beleza? Então, primeira coisa, quem vai realizar o trabalho é a força-peso. Vamos estudar o caminho A aqui, então. Então, peguei aqui. Primeira coisa, quanto vale o deslocamento total A? O deslocamento total A é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu vou pegar o seno de 30 graus, seno é cateto oposto por hipotenusa, cateto oposto eu sei que vale 2, e a hipotenusa é o próprio deslocamento total A ali, tá? Então, isolando daqui A igual a seno de 30 dá meio, então vai ficar 2 dividido por meio, que dá 4 metros. Então, a hipotenusa ali, o deslocamento, é igual a 4 metros. Aí vamos pensar o seguinte, a força-peso está para baixo. Tá? Independente do caminho, a força-peso sempre puxa para baixo. Então, para eu usar o trabalho, eu preciso saber o ângulo ali. Fica fácil de você enxergar, deixa eu só voltar aqui, ó. Fica fácil de você enxergar que aqui é 30, aqui é 90, e aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 60, beleza? Então, eu posso vir aqui na expressão do trabalho e escrever, ó, trabalho, a gente sabe que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho realizado pelo caminho A vai ser a força. Qual que é a força? A força é a força-peso, M vezes G. Qual o deslocamento? O deslocamento total ali é o A, 4. O cosseno ali é o ângulo entre eles, 60 graus. Então, substituindo aqui, vai ficar meio quilo, vezes o G, que eu vou usar 10, vezes o A, que é 4, vezes o cosseno de 60. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que isso aqui dá 10 joules. Então, o trabalho realizado pela força-peso, ou seja, o quanto de energia a força-peso vai gastar para pegar esse cara dali e trazer esse cara até aqui embaixo, é de 10 joules. Percebam? Então, perceba que isso é energia, pessoal. Alguém está realizando esse trabalho. Quem está realizando esse trabalho é o campo gravitacional em puxar essa bolinha para baixo. Tá ok? E a quantidade aqui é 10. Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte. O que você acha que vai dar, que o valor vai ser dado se eu analisar o caminho B, ou seja, a queda livre? Qual vai ser o trabalho realizado pela força gravitacional em puxar esse cara em queda livre? Você perceba que o caminho aqui é mais curto. Tá? O caminho B vale só 2 metros, e ao passo que o do outro ali era 4. Vamos ver. Então, se eu olhar, a bolinha está ali em cima, está ali o plano inclinado, ela vai cair pelo caminho B, beleza? Então, o B é igual a 2 metros. O peso está agindo para baixo, então eu posso escrever assim, ó. O trabalho realizado pelo caminho B é a força que vai puxar, no caso a força-peso, vezes o caminho B, vezes o cosseno do ângulo. Pessoal, qual é o ângulo entre a seta amarela do peso e a seta B do deslocamento? É 0. Cosseno de 0 dá 1. Então fica ali, ó. Meio, que é a massa, vezes o G, vezes o B, que vale 2 metros, vezes o cosseno de 0, que dá 1. Então, pessoal, se você reparar, tanto na queda livre, quanto no deslocamento no plano inclinado, absolutamente a mesma quantidade de energia gasta pelo campo. Isso é interessante porque o campo gravitacional, o campo elástico de uma mola, eles independem do caminho, ou seja, a energia gasta para você descer uma escada ou pular do prédio é absolutamente a mesma coisa, tá? Então, se você tropeçar na escada e cair, você vai gastar a mesma energia, você vai receber a mesma energia que se tivesse pulado do prédio. A gente chama isso de campo, no caso aqui a gravidade é um campo conservativo. Beleza? Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: de onde veio e para onde vai essa quantidade de energia?
Que quantidade de energia? O trabalho. Lembra que eu disse que a gravidade está realizando... Deixa eu voltar aqui, até faço questão de voltar aqui para você ver aqui. Pessoal, concorda comigo que a gente acabou de dizer que a gravidade vai gastar 10 joules para mover esse cara? Pergunta, da onde veio esse 10 joules? Puta, se a gravidade ficar gastando energia desse jeito, ela precisa tirar a energia de algum lugar. A gente acabou de ver que a energia não é criada do nada. Então, da onde veio e para onde vai essa quantidade de energia? Vamos responder da onde veio. Pessoal, então a Terra, a gravidade, no caso, falando da Terra, mas a gravidade em geral, para todo o universo, ela é um tipo de força cujo trabalho é realizado sobre ou por ele independe do caminho, depende da trajetória, beleza? Deixa eu dar um exemplo aqui. Então imagina o seguinte, ó. Pessoal, concorda comigo que a tendência natural, então isso aqui é um prédio, tá? Não sei se você está conseguindo ver, e esse carinha vai chegar lá em cima. A pergunta é, ele vai gastar a mesma energia se ele subir as escadas ou se ele amarrar uma roldana e se puxar aqui, ou se ele escalar o prédio em linha reta? Vamos ver aqui. Então se ele for subir na escada, ele vai ter uma trajetória que é aquela ali que eu estou marcando em amarelo, ele vai chegar lá em cima. Se ele... Deixa eu voltar... Chegar aqui em cima. Beleza? Então, esse trabalho, essa energia que ele está gastando é uma energia sobre o campo gravitacional. Ou seja, não é o campo gravitacional que está trazendo ele para cima. É ele que está vencendo o campo gravitacional para chegar lá em cima. Beleza? Então é interessante observar que o campo está puxando ele para baixo. Ele realizou um trabalho sobre o campo. Beleza? O que eu quero mostrar para você agora com a seta azul é que a mesma quantidade de energia que ele gastou subindo as escadas, ele gastaria se tivesse escalado a face do prédio. Tranquilo? Então, pessoal, o campo gravitacional, ele é um tipo de campo que é um campo de força conservativo. Independe da trajetória. O importante para a gente aqui é a altura H que ele está lá em cima. Se ele subiu em zigue-zague, se ele deixou de subir, se ele escalou o prédio... Não importa. Se ele levitou, o importante é a altura H, independente do caminho. Professor, por que isso é importante? Porque depois, quando ele pular, a energia que ele vai receber de volta vai ser exatamente o que ele gastou, independente do caminho que ele teve. Então, se a altura H aqui me permitiu acumular, vamos chutar um número aqui, 50 joules, ele vai receber de volta 50 joules. Independente se ele subiu a escada... O importante é que a energia acumulada só depende da altura H, independe do caminho aqui. Tá ok? Então dá uma olhada, ó. Imagina que ele tinha uma energia potencial inicial, que eu estou chamando de energia PI, e vai subir lá em cima e vai adquirir uma certa quantidade de energia que eu vou chamar de energia potencial final. Inicial e final. Percebe o seguinte, ó. À medida que ele subir a escada, ele vai ter uma variação da energia potencial positiva. Por quê? Porque ele está gastando energia e essa energia está sendo gasta na forma de acúmulo. Então, quando ele estiver lá em cima, ele acumulou energia. Então, a variação da energia potencial, no caso aqui, no primeiro caso, ela é positiva. Agora, vamos imaginar o segundo caso. Que agora, esse primeiro caso foi sobre o campo. Ele venceu o campo e guardou energia. Então, toda vez que você realiza um trabalho sobre o campo, ou seja, contra o campo, se acumula energia. Então a variação da energia potencial é positiva. Agora, vamos imaginar que ele pule do prédio. Quem vai puxar ele para baixo? Exatamente a mesma quantidade de energia que ele tinha vai ser devolvida para ele através do trabalho pelo campo. Estou em vermelho aqui. Então se ele se jogar ali, ó, percebe que a energia final dele, aliás, a energia inicial agora é lá em cima do prédio, e a final vai ser aqui no chão. Então a variação da energia potencial aqui, que eu estou marcando em vermelho, é um sinalzinho vermelho aqui embaixo, na segunda expressão, é negativa. A energia potencial diminui porque quem está realizando agora é o trabalho, ou quem está realizando o trabalho agora é o campo. Beleza? Então ele está se jogando ali. Então quem realiza o trabalho é a força-peso, puxando ele para baixo. Então a gente pode fazer a seguinte análise aqui. Então toda vez que eu subo, que eu pego uma massa e levanto ela a uma altura H,
O que eu estou fazendo é realizando um trabalho externo para vencer a gravidade, ou seja, realizando um trabalho sobre o campo. Quando ele voltar, quem vai realizar esse trabalho é o campo, pelo campo. Então eu acumulo energia potencial gravitacional, tá ok? E a quantidade de energia potencial gravitacional acumulada vai ser exatamente a mesma quantidade que vai ser devolvida quando ele se jogar. Ou seja, a energia potencial lá em cima é a mesma energia que ele vai ter aqui embaixo quando ele pular. Ou seja, quando ele estiver no movimento contrário. Ou seja, o mesmo trabalho realizado, a mesma quantidade realizar, na hora que a força-peso realizar trabalho. Então dá uma olhada aqui numa mola. Então imagina que eu pegue uma mola, é um outro exemplo de um campo conservativo. Eu comprimo essa mola, tem uma constante elástica K, e eu comprimo ela uma distância x. O que eu estou fazendo é armazenar energia potencial elástica. Beleza? Então a gente diz o seguinte, quando eu soltar essa mola, a energia potencial que vai gerar trabalho vai ser a mesma quantidade. Então é a mesma quantidade que o trabalho realizado pela força elástica. A gente vai ver melhor isso aqui, aguenta um minutinho. Então é o seguinte, ó. Então a gente viu que na primeira expressão que que a variação da energia potencial, aliás, na segunda expressão, que a variação da energia potencial é igual ao trabalho realizado pelo campo. O trabalho nada mais é que força vezes deslocamento. Então tá aqui. No caso da gravidade, então vai ficar assim, ó. A variação da energia potencial é igual à integral. Que força que vai realizar trabalho ali? Peso vezes dr. Tá? Tô só pegando aqui, pessoal, essa expressão aqui de cima e substituindo. No lugar da força eu coloquei peso. No lugar do dr eu mantive o dr. E ali tirei o produto escalar aqui. Tirei o produto escalar daqui porque eu vou pôr o ângulo. Quanto que é o ângulo em relação ao deslocamento? Olha a seta vermelha e a força e o campo gravitacional aqui. Eles são paralelos. Então o cosseno de 0 dá 1. Sobra para mim o seguinte, ó. Se a força-peso é constante, vou pôr para fora da integral força-peso, que é mg. Vai ficar a integral de... tem que falar dos limites aqui, ó. Dá uma olhada. Concorda que agora a altura inicial é h e a altura final vai ser quando ele chegar lá no chão. 0. Tá? Por isso que os limites estão assim. Ele vai sair lá de cima e vai se jogar para baixo. Então, fica para mim que a variação da energia potencial é mg, a integral de dx é x, a integral ali vai ser os limites, ó. 0 menos o limite superior menos o limite inferior. Ficou assim. O que é a variação da energia potencial? A energia potencial final, que no caso vai ser a altura 0, menos a energia potencial quando ele estava lá em cima. Aí, o que tiver do lado de cá vai ficar mg. Aí eu estou fazendo distributivo ali, ó. Estou pegando esse cara aqui. Vai ficar mg vezes 0 menos mg vezes h. Percebe que esse termo aqui é exatamente o termo que está aqui. Tá? Então, some. Então, a energia potencial a uma altura h nada mais é que mgh. Então, pessoal, para eu calcular a energia potencial no caso da gravidade, eu só preciso saber da massa do corpo, a altura que esse cara está levantando. Tranquilo? E o G aqui, no caso, é o G gravitacional. E no caso de uma mola, então imagina o seguinte, inicialmente eu comprimo a mola, então ela está com uma energia armazenada, vou pegar a expressão de cima. A variação da energia potencial vai ser o quê? A força elástica vezes dr vezes o cosseno do ângulo. Como o ângulo aqui é 0, vai ficar 1. Então quando eu soltar essa mola, o que vai acontecer? Deixa eu colocar os limites aqui, ó. Essa mola estava comprimida, agora ela vai ser descomprimida, ou seja, ela estava deformada por um x e vai até 0. Aquilo ali vai dar 1. Professor, o que você fez aqui? Está aqui, ó. Força elástica, se você pegar a lei de Hooke, ela é K vezes a deformação. Deformação eu estou chamando aqui de R. O dr desceu, é a mesma coisa, estava ali em cima. O cosseno ali, cosseno de 0 dá 1. Não sei por que eu marquei 0. Cosseno de 0 dá 1. Beleza? Então, e os limites estão ali. Então, a mola x é quando ela está deformada, é o quanto ela deformou, e 0 vai ser quando ela voltar na posição de equilíbrio.
O K saiu para fora, vai ficar integral de R dr, ou seja, R ao quadrado sobre 2, do limite inferior até o limite superior. O que é aquela variação de energia potencial? É a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Desculpa, a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Vai ser K. Aí eu peguei aqui e abri esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra caneta, que eu não gostei dessa cor. Eu peguei esse termo aqui é exatamente quando eu substituo o limite. Então eu vou colocar o R igual a 0 e o R depois igual a X. Então eu estou pondo o R igual a 0. Então ficou K, 0 ao quadrado sobre 2. O outro vai ficar K, x ao quadrado sobre 2. Aquele termo é 0, porque esse cara aqui é 0. Então fica para mim que a energia potencial, no caso da mola, depende da deformação da mola, por essa expressão aqui. K, deformação da mola ao quadrado, sobre 2. O K é a constante elástica, tá? Característica da mola. Então, para a gente ir fechando, aparece essa pergunta aqui. À medida que o trabalho é realizado pelo campo, a energia potencial é transformada em que tipo de energia? Pessoal, então, assim que esse cara se jogar lá de cima do prédio, a energia potencial que está acumulada nele vai se transformando, à medida que ele estiver caindo, em que tipo de energia? Um tipo de energia associado puramente ao movimento, que a gente chama de energia cinética. Então a gente vai definir aqui um teorema para essa energia cinética. Chama-se teorema da energia cinética. Então imagine que eu aplique aqui uma força, F, e essa massinha M realiza um trabalho D. Tá? Vamos admitir que. Agora vamos admitir o seguinte. Não existe nenhuma outra força agindo nessa massinha. Então eu posso dizer o seguinte. A força F é a própria força resultante, que é paralela ao D. Então, pela segunda lei, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, vou pegar a equação do trabalho. Trabalho é igual a integral da posição inicial até a posição final de F dr cosseno θ. Como eu acabei de dizer aqui, ó, não sei se você prestou atenção, mas eu acabei de dizer que ele é paralelo ao deslocamento. Ou seja, quanto vale o ângulo aqui? Cosseno de 0 vale 1. Então, ficou para mim o que vai aparecer agora. Cadê o negócio? Ali, ó, tá aparecendo agora ali em cima. Então ficou, no lugar da força, o que eu escrevi? Ó? No lugar da força, eu coloquei massa vezes aceleração. O dr continuou e o cosseno virou 1. Pessoal, dá uma olhada. Esse A é aceleração, então ele vai indicar para a gente o seguinte, à medida que o trabalho for sendo realizado, está existindo alteração na velocidade da massinha M. Tá? Toda vez que existe aceleração é porque a velocidade está alterando. Então eu posso continuar a resolver. Integral. O que eu posso escrever no lugar da aceleração? Dessa aceleração que está ali em cima. A aceleração nada mais é que dv dt. dr vem da expressão. E aí eu faço o seguinte. Como eu tenho o dt embaixo e está multiplicando, eu vou passar o dt embaixo do dr. O que é dr dt? dr dt é velocidade. Então vai sobrar para mim, ó, que esse termo aqui dentro vai ser velocidade, vai sobrar um dv do lado de fora. Então vai ficar v vezes dv. Então, se a gente continuar aqui, você vai ver do lado de cá. Vai ficar assim, ó. A massa eu pus para fora, vai ficar integral de dv vezes v, do ponto inicial até o ponto final. Pessoal, qual que é a integral de v dv? V ao quadrado sobre 2. Da posição inicial até a posição final. Olha o seguinte, essa expressão que está circulada é o que a gente chama de energia cinética. Então a energia associada ao movimento de um corpo depende basicamente da velocidade, depende de duas coisas. Da velocidade do corpo ao quadrado e da massa do corpo. Quanto maior for a velocidade, maior sua energia cinética. E quanto maior for sua massa, maior sua energia cinética. E a pergunta é a seguinte, se V é igual a 0, quanto vale a energia cinética? Ela vale 0. Então, eu vou abrir esse cara aqui, ó. Então, já que eu tenho aqui do limite inferior até o limite superior, eu vou abrir esse cara e vou escrever aquilo ali. Então, o trabalho realizado para mover alguma coisa, ou seja, se eu gastar 5 joules para mover alguma coisa, essa coisa vai ganhar exatamente 5 joules, aumentando a sua energia cinética. Então, se você pegar uma bola e der um chute nessa bola,
com 100 joules, a bola vai ganhar 100 joules de movimento, 100 joules de energia cinética. Isso é chamado teorema do trabalho, ou teorema da energia cinética, tá? O trabalho realizado é usado por um corpo para aumentar a sua energia cinética. Então tá aqui. O trabalho realizado por alguma coisa, o trabalho realizado por... Pessoal, aqui para qualquer força, tá? Não precisa ser necessariamente um campo conservativo. Qualquer trabalho realizado é usado pelo corpo para variar sua energia cinética. Professor, mas se eu der uma bicuda na bola, aí isso é legal. Se eu der um chute na bola com uma puta energia, depois de um tempo a bola para. Ela não continua mais acelerando. Exatamente, pessoal. É o que eu vou comentar daqui a pouco. Isso aqui na ausência de forças dissipativas. Por exemplo, na vida real existe o atrito. O atrito é uma força não conservativa e é uma força que rouba energia. Não é roubar energia, é uma força que converte energia mecânica em energia térmica. Então, o atrito é uma energia, é uma força que transforma essa energia, parte dessa energia mecânica, em energia térmica. Então, o que acontece? Apesar de eu fornecer um trabalho violento para mover alguma coisa, necessariamente a coisa não vai estar se movendo com a mesma quantidade de energia. Então imagina que uma força externa é aplicada para a esquerda aqui, o atrito aparece para a direita, e o atrito vai pegar o trabalho que eu estou realizando e vai comer parte desse trabalho na forma de calor. Então, não é toda energia mecânica que está virando movimento, não é toda energia mecânica que está virando alteração na energia cinética. Uma parte dessa energia cinética está virando calor. Beleza? Então tem um exemplo aqui para a gente fechar essa aula. Então, esse experimento é o experimento de Joule. O que Joule fez foi o seguinte, foi obter uma relação entre calor e trabalho. Então imagina que eu tenho uma massinha ali, ó. Ele subiu com a manivela que está aqui. Tem uma manivela aqui em cima, ele subiu essa massinha, ou seja, ele realizou um trabalho sobre a gravidade, subiu a massinha a uma altura, H. E essa massinha vai ser depois puxada pela força-peso e vai girar aqui dentro, não sei se você consegue ver, um recipiente contendo água com um termômetro associado aqui, ó, o termômetrozinho aqui, ó. Beleza? Então o que vai acontecer? Vamos imaginar que essa massinha, ela tem uma massa, ela tem um valor de 400 gramas, a altura seja 1,06 m. Tranquilo? Aí a pergunta é o seguinte, pessoal, assim que a massinha chegar aqui embaixo, para onde foi a energia? Assim que a massa chegar aqui embaixo, ó, imagina que ele gastou uma quantidade para trazer a massa aqui para cima. Quando a massa chegou aqui, essa energia estava acumulada na forma de energia potencial. Depois essa energia potencial virou energia cinética. Então ele realizou o trabalho, virou energia potencial, virou energia cinética. E depois, para onde foi a energia? Vai vir na forma de energia térmica aqui para a água. Vamos calcular quanto de energia térmica foi para a água. Pessoal, então quem realiza o trabalho sobre a massinha é a força-peso. Então eu posso escrever que o trabalho realizado ali vai ser... A gente sabe que é a própria energia potencial, tá? Que vai se transformar em trabalho. A gente acabou de ver isso no último slide. Então vai ficar a altura, aliás, a massa, que é 400 gramas 0,4, vezes o G 9,8, vezes o H, que eu vou usar ali como 1,6 metros. Então, isso vai dar 4,18 joules. Então perceba o seguinte, ele gastou 4,18 joules do músculo dele para subir isso aqui, vai ter 4,18 aqui, à medida que for descendo, essa energia potencial vai se transformando em energia cinética, e essa energia cinética vai ser transferida para a água lá. O interessante é observar, pessoal, o que ele descobriu, é óbvio que eu estou usando números aqui intencionalmente, mas toda vez que você fornece essa quantidade de energia para a água, para um recipiente com água, para 1 grama de água, a água aumenta 1 grau Celsius.
Beleza? Percebe o seguinte, então se eu quiser esquentar 1 grama de água 1 grau, eu tenho que fornecer 4,18 joules. É óbvio que ele vai fazer isso com volume maior, mas depois ele foi dividindo e chegou nesse número. Então perceba o seguinte, a observação é a seguinte, para elevar a água a 1 grau Celsius, ele chamou de caloria. E essa caloria ele vai definir como uma nova unidade para energia. Tá ok? Então, na verdade, o que você está comendo, ou o chocolate, ou os alimentos, que a gente usa caloria, no fundo, caloria não é unidade de calor. Percebe isso, tá? Não falem isso, pelo amor de Deus. Caloria é unidade de energia. E uma caloria equivale à energia necessária para esquentar 1 grama de água, 1 grau Celsius, que unidade SI dá 4,18 joules. Beleza? Então está definida uma outra unidade aí. Pessoal, eu vou postar essa aula no YouTube, depois você assiste com calma. A primeira parte é só introdutória, tá? Eu estou usando o livro Siri aqui como base, dá uma assistida. Qualquer dúvida me procure no grupo. Um abraço, gente.